Olá, bom dia. Nessa manhã de sábado, vamos falar sobre 1 Macabeu, no capítulo 7, do versículo 5 ao 7, que nos fala sobre o sumo sacerdote Elcimo, que reunia e que reuniu pessoas, olha só, traidores e os ímpios de Israel, pessoas para chegar ao rei com calúnias, para que o rei enviasse outro sumo sacerdote, para que ele nomeasse Elcimo como super sacerdote superior. Aonde a gente vê isso nos dias de hoje. Pessoas que querem ser superiores aos outros em cima de mentira, em cima de defamação, em cima de calúnia, roubando as coisas dos outros, tirando o direito da pessoa para querer provar ser uma pessoa boa e outro mal, que na verdade é o contrário. São pessoas acusadoras e traidoras. Pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa. Pessoas que são capazes de cortar o próprio nariz, certo? Para querer ficar no alto do sacerdotismo, acima de tudo. Pessoas mentirosas, pessoas satrapas, pessoas que enganam os outros. Pessoas que dizem que se prostrar para a imagem da escultura é algo santo e não é. Essas pessoas que fazem tais coisas, que proclamam e que anunciam isso, são conhecidos como traidores do Senhor. Traem o Senhor, são ímpios, são satrapas, são falsos testemunhas, são pessoas injuriadoras, pessoas que levantam calúnia e falso testemunho contra as pessoas de bem que querem fazer o bem para a obra do Senhor, para dar um bom testemunho entre a família, querendo colocar os filhos contra os pais e os pais contra o filho, caluniando, arrumando falsa testemunha. Mas, com a graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, elas têm o direito de o quê? De se arrepender dos seus pecados. São pessoas que podem se arrepender dos seus pecados. São pessoas que devem se arrepender, que devem aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Se batizar, para que eles consigam a salvação para ir morar no céu ou na nova terra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos um Deus misericordioso para conosco. Certo? Então assim, não seja uma pessoa que queira ser superior, a superioridade, como está escrito aqui, ó. Envia, portanto, agora um homem que possa da tua confiança e que venha ver em que triste sua atuação nos puseram, a nós e aos pais que pertencem ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários, pessoas mentirosas que querem ver a pessoa sofrer, pessoas caluniadoras, são os caluniadores de Satanás, são pessoas mentirosas que fazem uso da fragilidade de uma pessoa às vezes que está passando por uma situação, e aquele povo naquela época foi acusado. Por quê? Porque aonde tem os ladrões, aonde tem os mentirosos, ali está Satanás no meio deles. Pessoas que fazem qualquer coisa. Pessoas que levantam de manhã cedo fazendo mal e não vão deitar antes de falar alguma coisa de mal do próximo, do outro. Passa o dia maquinando maldade. Suas conversas são só maldades. Se naquele tempo existia, hoje em dia não é diferente. Certo? E isso não tem como negar. Isso é algo verdadeiro. Certo? Mas nós temos um Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo faz. Que liberta essas pessoas desses espíritos demoníacos. Mas a pessoa tem que fazer o quê? Tem que dar um passo na presença do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, porque Jesus cura, salva e liberta essas pessoas de todo vício e de toda a sua maldade, para que sejam pessoas boas, para que não sejam lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Certo? Porque essas pessoas, se continuar nessas maldades, se continuar nesses atos, nessas práticas de maldade, o que resta para elas, o que é? É a morte e depois disso é o inferno. Como aconteceu com o rico,
e com o pobre Lázaro. Certo? O rico não dava confiança para o pobre Lázaro. Como a gente pode ver o rico? O rico naquela época, a gente pode ver como se fosse um sacerdote, como se fosse uma autoridade dentro de alguma igreja que passava e não dava bola para os pobres, que Jesus disse que os pobres sempre tendes. Sabe? Poderia ser um sacerdote, poderia ser alguém ali, um discípulo, poderia ser um pastor, poderia ser um padre naquela época. Sabe? Mas que passava a pessoa e não dava bola, porque se achava na superioridade. Mas riquezas, dinheiros e muito conforto, certo? Não servem de garantia, sabe? De um escudo, de uma proteção para ir para o céu. Não serve. Ele queria ser a mais do que sumo sacerdote, mas olha só o que ele fez. Olha só, reuniu todos os traidores e os ímpios. Porque a pessoa, quando não presta, ela só reúne quem não presta. Sabe? E aí que está a diferença entre você servir a Jesus e você não servir a Jesus. Você tem que servir a Jesus para você ser uma pessoa boa, para você andar nos caminhos retos. Como aconteceu com Tobias, o profeta Tobias, o filho de Tabote. Quando ele estava na beira do rio, e o anjo Rafael estava ali com ele, um peixe grande veio querer devorar ele. Quando você, o que quer dizer isso? Quando você está na presença de Jesus Cristo, que você é uma pessoa boa, aí vem aqueles enviados de Satanás para querer tirar, arrancar de você aquilo que Jesus tem para a sua vida. O que o anjo Rafael falou para Tobias? Pega o peixe pelas guelras e joga fora da água. Ele fez. O que ele falou? Mata o peixe. Tobias matou o peixe, tira o fígado dele e o véu dele. Ele fez, tirou. Por quê? Porque o fígado naquela época era para espantar o demônio Asmodeu, da vida daquela moça com quem ele iria se casar. Quando ele jogasse aquele fígado na brasa e aquela fumaça subisse, o anjo Rafael pegou aquele demônio e ele prendeu ele nos altos dos Egitos, sabe? Nas prisões eternas, nas cadeias das profundidades do inferno. E o que aconteceu? Eles fizeram como tinha que fazer. Eles casaram na presença de Jesus. Eles não casaram como os pagãos casam, aí depois levam uma vida toda errada. Eles fizeram na lei certa, eles fizeram como tem que fazer. E o que ele fez com o véu? Ele pegou o véu e colocou nos olhos do pai dele. E o pai dele tornou a enxergar. E ele arrancou a cegueira do pai dele. O que quer dizer isso? É quando a pessoa fala de Jesus Cristo, certo? Para você, e você entende, aquela cegueira é arrancada dos seus olhos. Para você enxergar, para você ver o teu erro, aonde você está errando. Porque sempre tem aquela pessoa que quer devorar você. O que é devorar você? Que quer maltratar você, que quer defamar você, que quer mentir sobre você. Certo? Mas nós temos que ser o quê? Misericordiosos com essa pessoa, porque essas pessoas também têm o direito da salvação. Mas se elas continuar fazendo isso e morrer, a alma delas automaticamente vai para o inferno. E o seu corpo apodrece na terra. Não tem segunda vez para essas pessoas. Essas pessoas se enganam em suas maldades, achando que está tudo bem para a vida delas e não está. É por isso que você tem que ser uma pessoa boa. É por isso que você tem que saber amar o próximo, respeitar. Tem que ser educado com as pessoas. Jesus era educado com as pessoas. Mas quando tinha um erro, quando ele via que a pessoa vinha para cima dele querendo pegar em alguma coisa, ele dava uma resposta. Certo? A pessoa tem direito de falar. Certo? Se Jesus pegou uns Zoradá que expulsou aquelas pessoas que estavam fazendo perversidade e maldade no templo, a pessoa também tem o direito de fazer o mesmo. Se Jesus falou, é uma raça, fala para aquela raposa, certo? Então quer dizer que tem pessoas que são que nem raposa. É por isso que nós temos que seguir o conselho de pessoas sábias, pessoas que sabem o que falam, pessoas que te colocam no caminho certo. Como o anjo Rafael instruiu Tobias, certo? O filho de Tabote, e ele fez como foi aconselhado. E foi
automaticamente ele foi poderosamente, ele foi abençoado. Por quê? Porque deixou a palavra do Senhor entrar ainda mais em seu coração. Ele já conhecia a lei e ficou conhecendo ainda mais as profecias, as escrituras, a palavra de Deus na vida dele. E é o que Jesus quer para nós, para que nós deixemos a palavra dele entrar em nossos corações, para que o demônio caia por terra. Certo? Então assim, quando nós estiver à beira das águas, que é Jesus Cristo, que mata a nossa sede e que nós se alimentamos na palavra, pode acreditar, como vem um peixe ali para querer devorar Tobias, sempre vem aquele dragão para querer devorar a gente, para querer tirar a paz da gente, o sossego da gente, para querer humilhar, para querer ofender, querendo ser superior. Certo? Mas não é. São pessoas mentirosas, são os anjos de Satanás. São pessoas usadas por Satanás. Certo? Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que fazem tais coisas, que se arrependam dos seus pecados, que aceitem Jesus e se batizem para ir morar ou no céu ou na nova terra com nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, examine as Escrituras, busquem conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará e vos colocará no caminho que os leva para os céus. Certo? Na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele salva, só Ele cura e só Ele liberta. Só Ele é a chave para você entrar por esse caminho. E não existe outro caminho, não existe outro meio. Pode esquecer. Ou é o céu ou é o inferno. É um desses dois lugares e não adianta. Certo? Então assim, que Deus abençoe cada família nesse dia, cada pessoa, certo? Que seja abençoados. Não se esqueça, hoje à noite tem culto, amanhã de manhã tem escola dominical, amanhã à noite tem culto. Não perca, participa. Se você tiver uma chance de ir, leve seus filhos no culto, leve seus netos, leve seus bisnetos, vão em família. Se você trabalha, não se preocupe, vá o dia que você tem folga, que você pode. Certo? E se você trabalha, não tem oportunidade, vá à tarde na igreja e faça um culto ali para essas pessoas que trabalham à noite e que às vezes não têm a oportunidade de ir nos cultos. Certo? Que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe cada pessoa, cada família, que não falta nada em suas mesas, em suas casas, que não falte cobrimento, vestimenta, que não falte alimento, que não venha vos faltar o amor de Deus em vossas vidas. Com a graça do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo, tendo eles, Deus e o Senhor Jesus Cristo como suas rochas. Se afirme na rocha, seja uma rocha de Jesus Cristo, se afirme na rocha. Vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar firmemente no Senhor Jesus Cristo, porque Ele abre as portas, sabe? E a porta que Ele abre, homem nenhum fecha, não existe. Certo? Pode esquecer. A porta que Ele abre para você passar, ninguém fecha. Pode ser quem for. Não adianta, certo? Que Deus abençoe a todo, a cada filho, a cada filha, a cada nora, a cada genro, a cada neto, a cada bisneto, a cada tio, a cada tia, a cada avô, a cada avó. Abençoe cunhado, cunhada, abençoe tios e tias. Abençoe a todas as pessoas de todas as nações, de todos os países, não importa quem seja. Que sejam abençoados na palavra, porque o Senhor Jesus Cristo morreu igual por todos nós. E a palavra de Deus, o direito, é para todas as pessoas. Que ninguém vos engane e nem deixe ninguém vos enganar, certo? Com mentira, com essas coisas que dizem que essas imagens de santos são santos, que não é. E tem gente que diz assim, se você acreditar em tal coisa, você é um cristão. Tem gente que diz assim, se você acreditar nessa imagem de escultura, você é um cristão. Eu quero que essas pessoas me mostrem nas escrituras aonde está escrito isso, que se você se prostrar para uma imagem de escultura, você é um cristão. Eu quero que me mostrem nas escrituras onde é que está esse versículo, onde está esse evangelho, onde é que está esse livro, onde é que está essa parte. Que eu quero saber onde é que está, porque eu acho que eu ainda não li. Ou de repente nem existe, né? Mas para essas pessoas existe. Eu quero que elas me mostrem nas escrituras. Eu tenho alguns exemplares ali com 66 livros e tenho esse exemplar aqui, que tem 73 livros. E se tiver que buscar mais em algum país, algum lugar, nós vamos buscar. Sem problema nenhum. Mas eu quero que essas pessoas que afirmam essas coisas me mostrem onde é que está.
Porque não adianta falar, tem que olhar nas escrituras, ler o versículo e falar. Essas pessoas são usadas por Satanás. São pessoas mentirosas e caluniadoras. Eu quero saber onde é que está esses versículos que falam sobre isso. Que se prostrar para uma imagem de escultura, ou se fazer outra coisa, não sei o que lá, é um cristão, eu quero que essa pessoa me mostre. Certo? Porque se isso for verdade, a morte de Jesus na cruz foi em vão, então. Certo? Essas pessoas vão ser acorrentadas e vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque são usadas por Satanás para mentir. Certo? Eu quero que me mostre onde que está. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.